Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vejam este ensinamento de Terry Lynn Taylor no livro A Sabedoria dos Anjos, que fala sobre a prática. Abre aspas. Conte-me e esquecerei. Mostre-me e poderei lembrar-me. Envolva-me e certamente compreenderei. Provérbio chinês. Qualquer coisa que vale a pena fazer, vale a pena praticar. É preciso praticar para sentir prazer em fazer o que gostamos. Praticar é excelente para que você se solte e explore novas maneiras de fazer as coisas. Quando pratica, você dá a si mesmo a oportunidade de entreter-se com algo até fazê-lo bem, independentemente do que ele possa significar para você. Nós aprendemos melhor quando nos envolvemos com alguma coisa, conhecendo-a de todas as maneiras. Quando praticamos nossa arte, sentimos-nos à vontade com nossos talentos e aplicamos mais energia na ação do que em pensar a respeito de agir. A prática permite nos unirmos ao divino e nos envolvermos com a vida. A prática espiritual é algo que incorporamos de forma regular à nossa vida quando queremos viver conscientes do divino. Quando decidimos adquirir um conhecimento, não podemos esperar assimilá-lo da noite para o dia. Quando resolvemos usar o livre-arbítrio para o bem do divino, não podemos esperar uma mudança imediata. Fazer o bem requer esforço, e quanto mais praticarmos, mais fácil e natural se torna viver uma vida voltada para o bem. Uma reflexão angelical. Vou me dedicar à prática de me envolver com a vida, o amor e o riso. Fecha aspas. A prática, amigos, é tudo. Sem prática, nada desenvolvemos. Praticar é buscar a perfeição. Todo aquele que busca divinizar-se, todo aquele que busca a ascensão, precisa aprender a orar pelo próximo diariamente. Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre como ajudar os nossos mortos. O espiritualista deve reformular o seu conceito sobre morte, tal como é visto em nossa cultura ocidental. O próprio termo está errado, porque é passagem, transição e não morte. A alma parte do plano físico para o espiritual. E isso não é o fim, e sim o começo de uma nova etapa. E nós devemos deixar os nossos mortos partir em paz, procurando manter um sentimento de tranquilidade, de serenidade, procurando dominar os nossos sentimentos e angústias. Nós sabemos que isto não é fácil, mas é possível. É uma questão de escolha. Nós devemos escolher, e na Bíblia está escrito em Gênesis, escolha a vida e não morte. Quando nós estamos optando por qualquer sentimento negativo, nós estamos optando pelas trevas e precisamos decidir sempre pela vida. Nos momentos difíceis de doença terminal ou da partida de um ente querido, o estudante dos Mestres Ascensos deve estar centrado em sua poderosa presença Eu Sou, mantendo a serenidade, o conforto em seu coração, de onde ele irá retirar a paz e harmonia necessárias para confortar a família. Mesmo que a transição seja o resultado de uma tragédia, você deve permanecer imperturbável.
É preciso manter a serenidade para contatar a presença Eu Sou, os mestres ascensos e os arcanjos. Você pode invocar a amada Kuan Yin para enviar os anjos da misericórdia, o amado Mahashohan, representante do Espírito Santo, para enviar os anjos do conforto e confortar a família. Quando a pessoa falecida era o provedor da casa, as pessoas se desesperam sem saber o que será o futuro. Nesses momentos, procure jogar uma sementinha de esperança no coração da pessoa aflita, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. A arquéia esperança poderá multiplicar isso. No entanto, num coração devastado pela descrença, a arquéia esperança não poderá agir. Para haver multiplicação, é preciso haver alguma coisa para ser multiplicada. E a arquéia esperança poderá multiplicar essa sementinha de mostarda de esperança em milhões e milhões de vezes. Nessas horas não há condições para falar muito. Apenas coloque a mão nos ombros da pessoa amiga e diga uma frase mais ou menos assim: fique tranquilo, Deus proverá, Ele mostrará a você a solução. Importante, meu amigo, é você manter a serenidade e não receie ser olhado como indiferente ao sofrimento alheio. As pessoas encontrarão em você um porto seguro onde elas se apoiarão. E os anjos poderão aliviar o sofrimento das pessoas usando-o como instrumento. Por isso, é tão importante que você mantenha-se sereno, tranquilo, harmonizado com a sua poderosa presença Eu Sou. Após o desenlace, é bom invocar o arcanjo Miguel para acompanhar a alma na sua jornada do plano físico para o plano espiritual. As almas, às vezes, ficam perdidas no plano astral, sem saber que morreram, principalmente quando a morte é muito rápida e violenta. Elas precisam de nossas orações. Da chama violeta, de São Miguel. Nós não invocamos os mortos e não pedimos nada a eles. Nós invocamos o arcanjo Miguel, pedimos que ele acompanhe a alma na sua passagem pelo plano astral e a leve até as escolas dos mestres ascensos da grande fraternidade branca. Lá, a alma poderá aprender, estudar, ser curada de seus traumas da partida, principalmente quando a morte for violenta, e assim ela aprenderá, na próxima vida, não cometer os mesmos erros. Quando for orar para o morto, é bom posicionar-se da seguinte forma: uma pessoa coloca-se à cabeceira e outra aos pés do falecido. E em seguida fazem uma sessão de chamados e invocações, que podem ser mais ou menos assim: em nome da minha poderosa presença Eu Sou, eu invoco o amado arcanjo Miguel e a amada Astreia e peço que libertem a alma do fulano de tal, do plano astral, e a guiem até as escolas dos mestres ascensos da grande fraternidade branca. Em seguida, faça uma sessão de orações que pode ser Salmo 23, Miguel e Astreia, orações e decretos de São Miguel e de chama violeta. O tempo que você vai dedicar a esse período de orações e a escolha das orações depende muito do local que você está, da religião do falecido e da família. Precisamos ter critério e discernimento respeitando as crenças das pessoas. Como o arcanjo Miguel é venerado em quase todas as religiões, isto já facilita muito. Posteriormente, é muito bom encomendarmos missas para as almas e, por um bom período,
praticar sessões de chama violeta dedicadas à libertação daquela alma. E para encerrar, meus amigos, voltando ao conceito morte, é mortal conceber a si mesmo como tendo um fim chamado morte. Lembremo-nos sempre que somos filhos de Deus, temos a centelha divina dentro do nosso coração, que é a semente da divindade, a semente da imortalidade, que deve ser expandida pela devoção, pela palavra falada, pelo poder da oração e pela persistência no estudo, no conhecimento da verdade. Que a paz do nosso amado Jesus Cristo esteja com vocês todos. Alô, meus queridos amigos, amigos da luz de Deus que nunca falha, amigos da grande fraternidade branca, que são os mestres ascensos, que é a corte celestial, que é as hostes cósmicas do Senhor, sempre à disposição de Deus para servir a humanidade. Estes mestres, anjos, arcanjos, Elohim, todos eles compõem todo o espírito da grande fraternidade branca, que é, poderíamos dizer assim, um governo espiritual da Terra. São seres que estão sempre prontos a auxiliar a humanidade, desde que sejam solicitados, invocados, chamados. Pela lei do livre-arbítrio, os anjos, arcanjos, Elohim e mestres não podem atuar em nossa vida se nós não os invocamos. Por isso, meus amigos, vamos invocá-lo e começar logo invocando o amado Arcanjo Miguel, que é o capitão das hostes cósmicas do Senhor, para que proteja o nosso mundo, o nosso ser, a nossa vida, proteja todos aqueles que estão nos ouvindo agora e todas as suas famílias, proteja a nossa cidade, o nosso estado e o nosso querido Brasil. Vamos imaginar, visualizar o Arcanjo Miguel, muito grande e poderoso, uma luz azul radiosa, com flashes amarelos de uma luz amarela, sua poderosa espada de chama azul cortando toda a maldade. Visualizemos o mapa do Brasil e Arcanjo Miguel limpando, purificando e protegendo toda jovem, toda criança, todo homem, toda mulher, todos os seres construtivos, corretos, dignos nesta nação. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui. Sempre faça esse mantra 3 vezes assim que você coloca o pé fora da cama, porque você já garante a sua proteção. 3 vezes de manhã, 3 vezes no meio do dia, 3 vezes à noite. E quando se lembrar, cada vez que entrar no carro para viajar, num avião, num ônibus, sempre faça essa proteção de luz, porque ela é uma proteção física e espiritual. Bem, hoje nós temos um programa muito gostoso, porque nós vamos falar sobre o Mestre Hilarion, que é o Senhor do 5º raio. Choan do 5º raio. 5º raio é o raio de cura, é o raio da verdade, a chama da verdade. E o que é um raio? Um raio é uma energia. Da mesma forma que nós podemos olhar, observar a luz solar através de um prisma e observá-la em 7 cores diferentes, sendo que essa luz é uma só, nós podemos observar também a energia de Deus separada em 7 dons, em 7 qualidades e 7 virtudes, que Deus é a totalidade, é a virtude absoluta, é a perfeição absoluta. E estes raios, cada um deles, separadamente, carrega determinadas virtudes de Deus. A principal virtude do 5º raio é a chama da verdade. Hilarion é, portanto, o Choan do 5º raio.
Choan é uma palavra em sânscrito que vocês encontram muito nos livros esotéricos, por isso eu gosto que já se familiarizem com esta palavra. Choan significa Senhor, Lorde, Senhor, Mestre do quinto raio. E Hilarion carrega a chama da verdade com toda uma hierarquia, trabalhando com ele e segurando isso à disposição da humanidade. A chama da verdade ela é de uma cor verde esmeralda. Portanto, você sabendo disso, quando você quer que há uma situação que está meio enrustida, que você vê que não está muito certa, além dos decretos da chama verde, você pode fazer também uma visualização, visualizar em torno daquela situação a luz verde esmeralda brilhante, um verde esmeralda brilhante. Então, como eu disse, cada raio que tem um senhor, um mestre, e tem também um arcanjo e um Elohim, e tem milhões e milhões e milhões de anjos. Os anjos que servem o mestre, os anjos que servem o arcanjo e os anjos que servem o Elohim. Todos à nossa disposição, gente. Nós pensamos às vezes que Deus nos abandona e olha só, é só falta de conhecimento, porque nós podemos invocar essas hierarquias maravilhosas que estão prontas a nos ajudar a servir a humanidade. Então, o arcanjo deste raio, o arcanjo Rafael e Maria. Maria chama a gêmea de Rafael. Maria Santíssima, Maria que vocês conhecem, mãe de Jesus. Esta mesma é a rainha dos anjos e a chama gêmea do conhecido arcanjo Rafael. Portanto, arcanjos do quinto raio, que é o raio da verdade. Quando você quer invocar a verdade sobre uma situação, nada como invocar arcanjo Rafael, mãe Maria, Maria Santíssima ou mestre Hilarion. Os Elohim, porque Elohim é uma palavra plural, Elohim são Ciclopeia e Virgínia. Ciclopeia é o aspecto masculino e Virgínia é o aspecto feminino dos Elohim do quinto raio. Ciclopeia é simbolizado por aquele olho único, a visão única de Deus, o olho de Deus que tudo vê. Esse decreto maravilhoso para a Ciclopeia, que é infalível, que mostra a verdade de qualquer situação e também mostra, nos ajuda demais a decidir, a tomar decisões corretas. Quando estamos indecisos, não sabemos se a gente vai agir desta forma ou daquela. Nós podemos fazer esse decreto de Ciclopeia do amado Elohim do quinto raio e realmente ele nos ajuda, que é um decreto mais longo, um decreto, uma forma de oração dinâmica. Você deve fazê-lo em voz alta, com pernas e braços descruzados, para que a energia possa fluir, pedindo que o Elohim Ciclopeia o ajude a tomar tal ou tal decisão. E você verá os resultados, com certeza. O quinto raio é o raio da cura. E nós temos visto aqui, já estudamos aqui, analisamos de primeiro, segundo, terceiro e quarto raio. Hoje é o quinto e cada um tem uma dádiva do Espírito Santo, uma das dádivas. E o quinto raio segura para nós o dom de cura, porque a verdade, ela traz cura. Quando a mentira, a ilusão, isso tudo provoca doença. E a verdade nos cura. Cura o corpo, mente e a alma. Cura no âmago. Não é uma cura exterior, como esses remédios que de repente curam o problema, mas não cura a doença. E aquilo volta a aparecer de novo. Este raio, além de ser o raio da verdade, da cura, é o raio da ciência, da verdade, da cura, da precipitação direta ou indireta do espírito para a matéria. E o que vem a ser precipitação direta e indireta do espírito para a matéria? Aqueles que leram o livro de Saint-Germain, o livro que se chama Presença Mágica ou Mistérios Desvelados, esses dois livros contam histórias maravilhosas, verdadeiras, narradas por Saint-Germain através de seu discípulo Guy Ballard. Você encontra esses livros nas livrarias esotéricas de qualidade. Repetindo o nome, é Presença Mágica e Mistérios Desvelados. Nesse livro conta como Saint-Germain precipitava jantares. Ele convidava as pessoas, os seus discípulos, para um jantar e ali ninguém precisava fazer nada. Ele chegava, sentava-se à mesa e ele apenas com um gesto, uma palavra, uma oração, aparecia na mesa
todo o talher, todo o serviço de jantar, os copos e tudo, e bebidas maravilosas, não bebida alcoólica, mas drinks deliciosos que regeneravam, recuperavam as pessoas que tomavam. E também um jantar maravilhoso, a comida mesmo deliciosa. Isso é precipitação direta, que qualquer ser altamente evoluído, que atinja mestria, pode chegar a esse ponto. Mas a precipitação indireta, essa é mais fácil de ser atingida e já deve ter ocorrido com muitos de vocês que estão nos ouvindo. É quando você pede, você ora, você deseja obter alguma graça, alguma coisa que você necessita e de repente, parecendo casualidade, aquilo vem ao teu alcance, às tuas mãos. Você, por exemplo, quer comprar uma blusa e deseja comprar aquela blusa, mas não pode, está sem o dinheiro na hora e de repente você ganha uma blusa exatamente como queria de alguém. Então isso é precipitação indireta, você atraiu, você magnetizou aquilo pelo poder espiritual, pelo poder da luz, pelo poder da sua oração e do seu magneto, do seu desejo. Nós podemos trabalhar isso e conquistar as coisas que desejamos também com visualização. A visualização ajuda muito nessa precipitação indireta. Você deseja, você precisa, por exemplo, ter um carro para o seu trabalho, para as suas necessidades, então visualize aquele carro e sinta-se dentro daquele carro, ore pedindo a Deus que dê aquele carro para você e de repente quando você vê, as condições acontecem que proporcionam a oportunidade de você adquiri-lo com uma coisa que parecia impossível. Outra das qualidades do quinto raio é abundância. Abundância, porque quando há verdade, a cura, a abundância divina. O quinto raio é o raio da abundância. E sendo da cura, naturalmente também, ele é o raio da saúde. Agora, sempre eu gosto de lembrar, diferenciar abundância divina com riqueza. É bem diferente, porque às vezes a pessoa tem uma riqueza fantástica, tem milhões e milhões de dólares no banco, e não tem abundância, ou seja, ela não tem aquilo que necessita na hora que necessita. E para mim, isso é abundância divina. Não é ter um monte de dinheiro guardado, é ter o que necessita na hora que necessita. E se você deseja ter mais abundância na sua vida, não se preocupe com o dinheiro, entregue seus problemas a Deus e espere e sinta que você tem merecimento e tem direito a ter as coisas que necessita e você verá que mesmo às vezes sem ter um aumento no ganho mensal, o dinheiro começa a multiplicar-se e começa a render mais. Este é naturalmente o raio da saúde e o raio da regeneração. Sendo da saúde, ele é também regenerador, ele vai regenerando as células. Tem um poder de regenerar. Este é também o raio do rejuvenescimento. Minha gente, todo mundo que passou dos 30 já quer rejuvenescer, não é? Nós queremos mesmo, e fazendo decretos do quinto raio, nós podemos rejuvenescer. A chama violeta do sétimo raio também é uma chama rejuvenescedora. E eu acredito que em questão de rejuvenescimento, todos os raios sejam, todos os decretos, toda oração, toda luz purifica, eleva, limpa, transmuta e naturalmente ela rejuvenesce. Mas também nós temos o bom uso da energia e temos o mau uso da energia. Depende de como nós qualificamos essa energia, né? Isso é importante, nós estamos sempre pesando durante o dia de que forma estamos fazendo uso. Se nós cometemos erros e mentimos, por exemplo, a verdade é uma qualidade do quinto raio. Então, quando a pessoa mente, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo mau uso da energia do quinto raio. Ou seja, uma perversão da energia do quinto raio. Daí vem o contrário, o oposto, é o erro, né? Ela está fazendo um erro. O mau uso da energia do quinto raio, que é o raio da saúde, ele causa doença, necessidade. É o raio da abundância. Quando a pessoa mal usa a energia desse raio, acontece que ela passa a ter necessidades, ausência de espiritualidade. Portanto, quando nós nos espiritualizamos, nós começamos a encontrar a verdade, encontrar a alegria, encontrar a cura, a regeneração. Santo Hilarion,
vocês conhecem muito bem este santo numa outra encarnação onde ele foi muito mais famoso do que nessa vida de Santo Hilarion. Ele foi, em vida passada, Paulo o apóstolo de Jesus. Exatamente, Paulo apóstolo, grande São Paulo, grande, maravilhoso e poderoso discípulo de Jesus, Paulo, numa encarnação posterior, ele veio como Santo Hilarion. Aquele mesmo Paulo que Jesus encontrou na estrada de Damasco, que era um perseguidor, era chamado Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, perseguia até a morte mesmo. E Jesus, encontrando na estrada de Damasco, perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo viu aquela luz do Mestre tão intensa, tão forte, que ofuscou completamente sua vista. E ele caiu cego. Ele ficou cego porque ele não suportou a força, o poder, a radiação poderosa da luz do Mestre Jesus que apareceu a ele. Era de um raio de luz purificadora. E essa luz bateu naquela visão cega, cega espiritualmente de Saulo de Tarso. Esta luz, esta cegueira temporária, foi para purificar a visão de Saulo de Tarso, para que ele pudesse contemplar o Cristo, o Filho de Deus, para que ele pudesse contemplar não somente o Cristo em Jesus, mas também o Cristo nos apóstolos de Jesus, a quem ele perseguia ferozmente. E Paulo caiu cego e ficou assim algum tempo, até que Jesus mandou um discípulo procurá-lo e libertá-lo daquela cegueira. Foi um grande santo, tornou-se um grande e maravilhoso santo. Saulo de Tarso passou a chamar-se Paulo apóstolo. São Paulo era um homem erudito, preparadíssimo culturalmente. Ele foi educado em Jerusalém por um fariseu do conselho e doutor da lei. E Paulo era familiarizado com a ciência. Então vocês vejam bem que hoje ele é Mestre Hilarion, senhor do quinto raio, que é o raio da ciência, não só da verdade, mas o raio da ciência também. Então veja como uma alma vai sendo preparada por Deus em vidas e vidas e vidas para assumir seu destino cósmico, e é como há uma sequência de uma encarnação para outra. E muitos fatores hereditários e fatores ambientais certamente conduziram Saulo àquela perseguição feroz aos cristãos. Porém, a alma de Paulo, apóstolo, era uma alma maravilhosa, uma alma que ansiava pela luz, ansiava pela liberdade. Ele era uma alma de luz e estava temporariamente aprisionado daquela cegueira espiritual, daquela ignorância que o tomava, daquele fanatismo que o fazia perseguir os cristãos. Mas no fundo, sem que ele soubesse naquele momento, ele ansiava pela liberdade, ele ansiava pela luz, ele ansiava pelo conhecimento da verdade. Porque ele saiu do ateísmo para o raio da verdade, para um alto cargo de discípulo pessoal do grande Mestre Jesus. E o Paulo, aqui então, aquela cegueira espiritual era causada pela sua cegueira da alma, né? Uma cegueira da alma, que isso acontece com muita gente. A nossa alma está adormecida para esses poderes latentes que existem em todos nós. E quando nós começamos a fazer a chama violeta, os decretos da chama violeta, e começamos a acordar, a despertar desse torpor espiritual. Porque embora nós não estejamos aqui perseguindo cristão nenhum, mas nós estamos ainda muito adormecidos. E não deixa de ser uma certa cegueira da alma, porque se é verdade que nós não usamos nem 5% da mente, então imaginem vocês que poder incrível nós temos
para desabrochar e para surgir em nosso ser. Portanto, a chama violeta, ela combina com todos os raios e mesmo fazendo o raio de cura, trabalhando com os raios de cura, fazendo esses decretos do raio de cura, raio da abundância, da verdade, a chama violeta deve estar diariamente nos nossos lábios, porque ela desperta esses poderes latentes em nosso ser, ela desperta a alma. E quando a pessoa começa a despertar, entre aspas, espiritualmente, ela muitas vezes sente sono, a pessoa está decretando e sente aquele sono assim, e não sabe por quê. É porque é muita luz que está sendo magnetizada, principalmente quando você faz os decretos da chama violeta ou decretos de outros raios, junto com outras pessoas, aí se torna mais poderoso, uma magnetização de luz, de energia mais poderosa e dá sono. Esse sono, ou até mesmo uma tontura, é natural e é purificação, é limpeza, é o despertar da alma. Portanto, não se preocupe com sono ou com tontura que possa dar durante os decretos. Isso é uma coisa boa. E é a mesma coisa quando a pessoa está dormindo muitas horas, a pessoa que dorme 10, 12 horas, se você vai acordá-la e ela vai dizer o quê? Ai, não me acorde, fecha essa janela, deixa eu dormir mais um pouquinho. Assim a nossa alma, ela está adormecida há tanto tempo que ela sente uma certa preguiça em acordar, em despertar espiritualmente. Ela não quer despertar. É preciso um trabalho de constância, de perseverança, para despertar espiritualmente a alma e poder chegar a atingir esses valores, essa potencialidade mais elevada que nós temos direito de ser livres e de receber as dádivas que Deus tem para nos dar. Então, Paulo foi convertido, de repente ele foi uma grande conversão. Ele era um perseguidor dos cristãos e tornou-se um homem convertido e um pregador do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho eterno. Portanto, a alma de Larion, de mestre Larion, que é a mesma alma de Paulo o apóstolo, ele está qualificado para ajudar a conversão de pessoas. Se você tem alguém que você ama, que você gosta, e essa pessoa é ateia ou ateu, e você gostaria de orar por ela, nada melhor do que pedir para o mestre Larion, para que, pela conversão da alma do fulano de tal, todo dia peça. Qualquer coisa, graça você pode conseguir. O importante é fazer o mesmo pedido diariamente. Amado Hilarion, eu te peço pela conversão da alma do fulano de tal. E faz algumas ave-marias, alguns Pai Nossos, se é que você não tenha os decretos do quinto raio para fazer. Paulo, apóstolo, era, portanto, pela sua erudição, pela sua cultura, pelo seu preparo intelectual, ele estava pronto para cumprir uma missão que Jesus necessitava e a qual os seus outros apóstolos, que eram de origem humilde, pescadores, e vinham com grande devoção, grande poder espiritual, mas não tinham o conhecimento intelectual, cultural, científico que Paulo tinha para atingir os reis e os gentios. Então, Jesus queria que ele cumprisse essa missão de evangelizar os reis e os gentios. Então, o Cristo operava através de Paulo, e isto era um exemplo que Paulo dava para os outros, porque tudo aquilo que Paulo fazia, qualquer que tivesse intimidade e o amor e a devoção por Cristo como ele tinha, poderia fazer também. Paulo, apóstolo, foi um cela pessoal, cela é discípulo, um discípulo pessoal e direto do amado Mestre Jesus Cristo. Paulo era protegido, inspirado por Cristo, operava milagres, curas maravilhosas, como fazia seu querido mestre. Tornando-se instrumento de Cristo, oferecendo a totalidade do seu ser ao seu guru, ele tornou-se esse próprio Cristo em ação. E isso que era o exemplo que Paulo dava.
porque qualquer místico que pode tornar-se um instrumento de Cristo, oferecendo a totalidade do seu ser ao seu guru e tornar-se esse próprio Cristo em ação aqui e agora na Terra. Em Atos 19.11, você pode ler: E Deus operou pelas mãos de Paulo milagres não comuns. Bastava que sobre os enfermos se aplicasse lenços e aventais que houvessem tocado o seu corpo e afastavam-se deles a doença e os espíritos maus saíam. Imagina só que santidade, que ponto de santidade que chegou Paulo apóstolo, que a roupa que tocava o corpo dele ficava impregnada da luz divina e bastava essa roupa, esse pano tocar alguém para curar as pessoas. Que coisa maravilhosa, que elevação de alma e que receptáculo. Então esses 4 corpos inferiores dele eram carregados de luz, da luz de Deus. É isso que dá o poder de cura, era a luz de Deus através dele, não era ele, o Paulo, que tinha o poder de cura, mas sim Deus através dele que fazia a cura, porque ele obedecia à lei, porque ele tinha devoção, porque ele cumpria os requisitos necessários para um discípulo. E isso vem também através do estudo. E você poderia perguntar, mas então os outros apóstolos também curavam e não estudaram como Paulo? Estudaram sim, estudaram com Jesus, estudaram a lei cósmica. Paulo, além de estudar a lei com Jesus, os ensinamentos, ele aprendeu ciências, aprendeu outras intelectualidades, línguas, ele tinha uma cultura geral. E os outros apóstolos tinham conhecimento dos ensinamentos trazidos por Jesus. E Paulo era conhecido até dos demônios, porque um dia um sacerdote foi exorcizar alguém e esse demônio falou através do homem. Isso está escrito em Atos 19.13. O demônio disse: A Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? Olha só, isto simboliza, significa o fato de que os demônios, eles só reconhecem uma autoridade, só se submetem a uma autoridade divina, ao Senhor, ou então aqueles que têm o manto de Cristo, o manto da autoridade divina. E Paulo tinha esse manto. Para exorcizar é necessário ter esse manto de autoridade divina que vem direto do Mestre. Porque quando você se afina, se harmoniza com o Mestre e trabalha com ele, por ele, e torna-se discípulo de um Mestre, você recebe o manto desse Mestre. É um manto de luz, é um manto de poder, é um manto de proteção. E através desse poder dado pelo Mestre, através dessa união com o Mestre, o discípulo tem o poder. Acontece que esse sacerdote que estava exorcizando no templo, ele não tinha esse poder, ele não tinha essa união com guru algum. E o demônio desafiou, dizendo: eu sei quem é Jesus e quem é Paulo, mas e você quem é? E não deu bola para o homem, não conseguiu exorcizá-lo. Um fato que me impressionou na vida de Paulo, apóstolo, é a história quando ele foi preso. Ele exorcizou uma mulher de espírito de adivinhação, e aqueles que lucravam com essa adivinhação dela, tinham seus lucros, seus dinheiros, não gostaram, ficaram com raiva de Paulo e trancaram em uma cadeia, um cárcere. Ele, Paulo e Silas foram presos e tinham seus pés presos ao tronco, amarrados com correntes mesmo. Mas Paulo continuava cantando hinos de louvor a Deus e orando e cantando. Ambos oravam e cantavam, ou seja, exercitavam o poder da palavra. Está vendo? Quando foi pela meia-noite, sobreveio um súbito terremoto de tal intensidade que se abalaram as estruturas do prédio, os alicerces do cárcere. As portas se abriram imediatamente e todos os grilhões de todos os presos soltaram-se. Imagina só, as portas se abriram e Paulo pôde sair imediatamente, tranquila, deixando apavorados lá os carcereiros. Imagine só. Então isso nós podemos ver como o louvor a Deus, o canto, a oração,
rompe grilhões. E nós estamos aqui presos de limitações, de grilhões, do nosso próprio eu inferior, da nossa própria psicologia. E quando a gente quer fazer uma coisa ou outra, não pode, não consegue, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, são grilhões, são barreiras. E essas barreiras podem ser rompidas pelo poder da luz, pelo poder da palavra, como Paulo demonstrou nesse cárcere, pelo poder da palavra, orando e cantando cantos de louvor a Deus junto com Silas, em uníssono, eles derrubaram todos os grilhões, romperam-se. E nós também podemos fazer isso com o poder da palavra, da oração, do cântico, do louvor e dos decretos. Jesus Cristo, o mestre nosso e o mestre de Paulo apóstolo, tem um retiro espiritual sobre a Arábia Saudita. Nós podemos ir lá toda noite, invocar Jesus, pedir que nos leve em nossos copos sutis ao seu templo de luz, e na Arábia Saudita, no planetérico, é claro, onde podemos ser preparados para nos espiritualizarmos mais e nos aproximarmos mais da luz de Deus, da luz de Jesus. E agora, então, vamos falar mais diretamente mesmo na encarnação de Hilarion, que foi mestre, que foi também o Paulo apóstolo. Mestre Hilarion, mestre do quinto raio, morreu em Creta por volta do ano 371 depois de Cristo. Ele morreu em Creta. Ele foi um santinho. Deve ter livros sobre a vida de Hilarion, e se vocês quiserem procurar e ler, só pode ser muito lindo. Conta muito sobre ele também no livro Os Senhores dos Sete Raios, de Elizabeth Clare Prophet, que você pode encontrar na livraria esotérica. Os Senhores dos Sete Raios fala sobre cada um dos Senhores dos Sete Raios, sobre os quais nós temos falado aqui. Hilarion encarnou a chama crística e está preparado para transmitir essa mestria a seus discípulos. Então, aqueles que desejam autoelevar-se podem invocar o mestre Hilarion e pedir a ele que o ajude a crescer e desenvolver-se espiritualmente para atingir o poder de dominar a sua própria vida. E aqueles que desejam maior união com o Mestre Jesus, como o Mestre Hilarion atingiu esse status, ele pode dar a mão para aqueles que desejam ser discípulos pessoais de Jesus e aproximar-se mais com o auxílio de Mestre Hilarion. E daí ele recomenda que faça o seguinte mantra. Eu vou dizer só uma vez, mas aqueles que quiserem podem encontrar este mantra na Bíblia, Apocalipse 1.8. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que virá, o Todo-Poderoso. Eu sou o que eu sou. Hilarion recomenda que esse mantra seja repetido muitas e muitas vezes, criar um momentum de repetição desse mantra para que você possa elevar-se espiritualmente e ele possa te ajudar mais. Então, Paulo encarnou como Hilarion para resgatar o karma. Que karma? Se Paulo já era um santo, já estava com Jesus e ele estava fazendo aqueles milagres tão fantásticos e ainda tinha karma? Sim, ele tinha karma. Ele tinha uma união grande com o Mestre, ele era um instrumento perfeito de Deus, mas ele tinha perseguido os cristãos, ele tinha matado, ele tinha perseguido a luz e ele tinha que resgatar esse karma. Por isso ele encarnou mais uma vez, mas já como um santinho, o Santo Hilarion, que passou 20 anos no deserto preparando-se para a sua missão. Veja só que coisa mais incrível. Jesus Cristo era guru de Hilarion, como Jesus Cristo foi guru de Paulo anteriormente nessa vida passada dele. Hilarion compreendeu que onde ele estivesse, Jesus Cristo curaria, que onde ele falasse, Jesus falaria, que onde ele andasse, Jesus andaria. E você também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. O Hilarion é um discípulo querido de Jesus, mas não é o único. E você também pode tornar-se aquele que onde você andar,
Jesus anda com você, onde você falar, Jesus fala por você. Basta você pensar o que é que Jesus diria nesta situação, o que Jesus falaria naquela situação, o que é que Jesus pensaria. E você começa a autoelevar-se e a permitir que ele fale através de você, que ele esteja em mais união com você. Hilarion compreendeu também a indignidade do eu inferior, que pode tornar-se digno pela graça. Nós temos o nosso eu real e o nosso eu inferior. E esse nosso eu inferior, ele é horrível. Ele é uma parte negativa do nosso ser, mas que pode ser resgatada pelo batismo do fogo, pela redenção do karma, através do serviço prestado à vida. É bom você prestar qualquer serviço à vida, qualquer coisa que você possa fazer para melhorar o mundo, para um mundo melhor, você estará prestando serviço à vida e você estará resgatando o seu karma. Fazer decretos e orações resgata karma, mas prestar serviço à vida, ajudar o próximo naquilo que você possa, seja qualquer coisa, mas por mais simples que seja, mas procure ajudar e pensar o que vai tornar a vida do meu semelhante melhor, o que eu posso fazer para um mundo melhor, e a única forma da gente melhorar esse Brasil, de melhorar o planeta, a vida para os nossos filhos. O primeiro milagre que Hilarion fez foi curar uma mulher de esterilidade. Quando ele saiu do deserto, fez esse milagre e já ficou famoso já. E depois ele curava a febre de crianças, invocando o nome de Jesus. Ele curava a paralisia, ele exorcizava demônios e começou a juntar multidões e multidões atrás dele. E ele já não tinha mais sossego. Onde ele andava eram multidões atrás dele pedindo cura, implorando cura. Hilarion tentava esconder-se, às vezes, das multidões em lugares muito distantes, mas ele não conseguia, porque a luz dele era tão grande, era tão fantástica, que até os demônios o denunciavam. Hilarion partiu uma vez de barco para Sicília. Mas um demônio na igreja de São Pedro, em Roma, denunciou o esconderijo de Hilarion através de um homem. O demônio disse assim: Hilarion, o servo de Cristo, está escondido na Sicília, e eu hei de ir lá para traiçoá-lo. Bom, acho que a hora que ele falou isso já estava traiçoando, porque começaram as multidões, o povo todo ia atrás dele, ele já não teve mais sossego na Sicília. E Jerônimo, biógrafo de Santo Hilarion, conta que Deus estava operando realmente milagres fantásticos através dele. E, inclusive, uma ocasião, numa cidade que ele estava, não citava o local, o mar transbordava. E o mar avançava, ameaçava avançar sobre a cidade. Parecia um dilúvio terrível, um novo dilúvio acontecendo. Os navios eram atirados sobre as rochas e se arrebentavam, se estragavam todos nas rochas. E o povo foi buscar Santo Hilarion e o trouxe até a praia, como se o levasse para uma batalha. Hilarion na praia, com o povo atrás dele, e as ondas imensas se erguiam e ameaçavam avançar mesmo e engolir toda aquela cidade. Hilarion fez 3 sinais da cruz na areia e estendeu a mão contra as ondas e ficou ali orando. As águas do mar se ergueram furiosas, numa altura imensa, e numa fúria, como se indignasse pela barreira de luz causada e criada pelo mestre Hilarion. E de repente, lentamente, aquela onda fantasticamente imensa, alta, caiu sobre si mesma. Então imagine a fama deste santo, que deveria correr como rastilho de pólvora por todas as cidades, e todo mundo ia atrás dele buscando uma cura ou outra. Já no final da sua vida, ele escondeu-se em um local muito isolado em Chipre. E num lugar até uma casa mal assombrada, ele pensou: aqui ninguém vem atrás de mim porque é muito longe e vão ter medo. Mais nada, um paralítico foi se arrastando até aquele local e foi curado, e depois espalhou notícia e pronto, todo mundo veio atrás de Mestre Hilarion, e ele não teve sossego em Chipre também. E qual é o significado da missão, deste sacrifício, da vitória de Paulo e de Mestre Hilarion?
qual é o significado da vida deles, é isso que nós devemos pensar bem. Mas antes eu quero dizer, lembrei de uma frase que o Jerônimo diz, alguém disse de Hilarion, não se pode esconder uma cidade. Hilarion se escondia, mas ele era uma cidade de luz e era denunciado até pelos demônios e não conseguia esconder-se. Então, qual é o significado dessa missão de Mestre Hilarion e na sua vida de Paulo também? Era de dar o exemplo da cristalização da chama divina. Cristalizar a chama divina significa realizar, Cristo realização, Cristo em ação, Cristo realizado aqui na Terra. Então era isso, meus amigos, que o significado dessa missão não era para ser divinizado, deificado. São Paulo é um Deus, é um santo, Hilarion é quase um Deus, um santo. Não, não é por aí. É para pensar tudo que um homem pode fazer, o outro também pode. É preciso responsabilidade com o cargo, é preciso elevar-se na luz, é preciso pagar o preço. Mas, às vezes, a maioria das pessoas não quer pagar o preço, quer chegar lá, ser curado pelo Mestre, pelo Santo, e ir embora sem se preocupar. E carregar a luz, carregue meu peso da luz, isso é realmente um caso de responsabilidade, de autopurificação, de autoelevação, que exige trabalho. Então, esses são os ensinamentos perdidos de Jesus Cristo, que é a palavra perdida, que está sendo restaurada e redimida agora pelos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Você pode ler este livro, Os Ensinamentos Perdidos de Jesus e Os Ensinamentos Ocultos de Jesus. São 2 livros maravilhosos que trazem todo esse ensinamento de como você trilhar essa trilha de autoelevação para chegar a um nível que chegou o Mestre Hilarion, o Mestre e Apóstolo Paulo. Tudo que um homem faz, outro também pode. Então, tal como ocorreu com Jesus, as pessoas queriam apenas as bênçãos, ser curados, mas não queriam pagar esse preço, como Jesus pagou, de estudo, de dedicação, de trabalho para elevar-se. E divinizaram Jesus ao invés de seguir o exemplo de Jesus e chegar onde ele chegou para incorporar o Cristo. Para ser libertado do karma, da doença, da transgressão da lei, nós precisamos nos autoelevar, pagar o preço que é exigido para a autopurificação e autoelevação. Mas as pessoas não queriam responsabilidade pessoal de interiorizar o verbo, de serem o verbo encarnado, de se tornarem o Cristo em ação. Talvez, com o tempo, com a compreensão dos novos ensinamentos dos mestres, isso possa ocorrer agora. Bem, meus queridos amigos, nós já estamos quase chegando ao final. Então, o Mestre Hilarion tornou-se um perfeito receptáculo da graça do Espírito Santo. Isso que eu quero que vocês compreendam, que é a mensagem da Grande Fraternidade agora, que você também pode tornar-se um perfeito receptáculo da graça do Espírito Santo. E para isso é preciso estudar para mostrar-se aprovado junto a Deus. Isso é importante, o estudo para compreender a lei, porque quem não estuda, não compreende a lei, faz as coisas erradas e não sabe como. A alma de Paulo Apóstolo, como da alma de Santo Hilarion, que é a mesma alma, nós podemos dizer, nele se cumpriu a promessa do nosso Senhor, que diz, aquele que crê em mim, as obras que eu fiz, fá-los-á também e maiores ainda, maiores obras, ele as fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Jesus prometeu que aquele que crê em mim pode fazer trabalhos ainda maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto de meu Pai. Isso significa que Jesus agora, ele é mais poderoso, a luz dele é mais forte, é maior. E ele não está aqui na Terra, ele é um mestre ascenso. Portanto, ele não pode atuar mais diretamente aqui como ele o fazia em sua vida na Galileia. Mas ele pode atuar através de seus discípulos. Mas um discípulo que está com ódio no coração, com rancor, com mágoa, com raiva, com tristeza,
com depressão, fugindo da verdade, ele não poderá. Para Jesus atuar através de você, é preciso que você se autoeleve, purifique seu coração, sua mente, corpo e alma. E eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. Foi assim que Jesus disse. E ele espera que os seus discípulos sigam a mesma coisa, façam as obras de Jesus. Meus queridos amigos, eu deixo vocês nos braços do Espírito Santo e pensem nesse exemplo maravilhoso da vida do mestre Paulo, apóstolo, e do mestre Larion, para que seja um exemplo, não um Deus para vocês. Até a próxima semana. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.